Dentro da função do primeiro grau, eu vou relembrar os conceitos de função constante e função identidade. A função constante é toda função de domínio real e contra domínio real, de tal maneira que o y é igual a uma constante c. Essa constante c é um número real. Então aqui tem dois gráficos representando duas funções constantes. Essa aqui, que está acima do eixo x, é uma função y igual a c. Esse c aqui poderia ser, por exemplo, o número 3. Então, y é igual a 3. Então, sempre que a gente tem y igual a um número, o gráfico daquela função é uma paralela em relação ao eixo x, tá? E aqui a gente tem um outro gráfico, que é um y igual a c, só que esse c a gente poderia colocar na parte de baixo, poderia ser y igual a menos 2, por exemplo. E aí a gente tem um gráfico que é paralelo ao eixo x. Esse pontinho que está aqui, na verdade, ele é a função, no caso ele é 0, 3. E aqui esse pontinho seria o 0 menos 2, ou 0c, tá? De forma geral. O domínio dessa função é real. Ou seja, qualquer valor de x que a gente tome aqui, ó, a gente vai ver a imagem para esse valor de x. Só que a imagem é a mesma, né? A imagem é sempre o valor c. Então, esse é o domínio e a imagem. Agora vamos relembrar a função identidade. É toda função f de domínio real e contra domínio real, de tal maneira que o y é igual ao x. O gráfico dessa função é essa reta, que passa pela origem, forma aqui um ângulo de 45 graus. Todos os pontos dela têm as mesmas coordenadas, então se aqui é A, aqui em cima também vai ser A. O para-ordenado aqui é sempre A e A. Ou seja, a função identidade é uma função importante para a gente. Ela é bissetriz dos quadrantes ímpares, primeiro e terceiro quadrante. O domínio dela são todos os reais. E a imagem também são todos os reais. Vamos trabalhar a ideia agora da função linear. A função linear é aquela função de domínio real e contra domínio real, tal que a função f de x é igual a vezes x. Não tem o mais b. O b é zero, tá? Com A pertencendo aos reais asterisco, ou seja, o A não pode ser nulo. Aqui a gente tem um gráfico dessa função linear. Obrigatoriamente, esse gráfico ele passa pela origem, então o ponto 0, 0 é um ponto dessa lei. Isso indica que o B é nulo, tá? Agora, o ponto 1 e A pertence sempre a essa função. Se a gente colocar 1 no lugar do x, vai dar A para y. Então a gente poderia criar as seguintes observações. Observação número 1. O ponto 1 e A, obrigatoriamente, ele pertence a essa função. Observação número 2. Observe que esse gráfico aqui ele é crescente. Então, o A, que é o coeficiente aqui, ele é maior do que zero. Observação número 3. O domínio dessa função são todos os reais. O domínio da função, todos os reais. E a imagem dessa função, observação 4, a imagem da função também são todos os reais, tá? Então essa função linear ela passa obrigatoriamente na origem. Aqui a gente tem um outro gráfico que é o da função decrescente. Então a função f de x é igual a ax, tá? Esse a, no caso, observação número 1, esse a ele é menor do que zero. Obrigatoriamente o gráfico passa pela origem. Tá? É uma característica da função linear é passar pela origem. Uma observação número 2 é, se a gente colocar o número 1 no lugar do x, vai sobrar A para o lugar do y. Então, o para-ordenado 1A, ele pertence à função sempre. Observação 3, o domínio são todos os reais. O domínio da função, todos os reais. E a imagem da função também são todos os reais. Observação 4, a imagem dessa função são todos os reais. Chegamos então à função afim. É toda função de domínio real e contra domínio real do tipo f de x é igual a x mais b, com A pertencendo aos reais não nulos e B pertencendo aos reais também não nulos, ou seja, nem A nem B, eles são nulos. Então a nossa função, né, ela pode ser assim, um exemplo 1, y é igual a 3x menos 5, por exemplo. Um exemplo 2, y é igual a menos 2x mais 1. Um exemplo 3, y é igual a x mais 7. Então a gente percebe que nem o A nem o B eles são nulos, tá? Então a gente tem uma função chamada de afim.
Aqui tem o gráfico da nossa função afim e eu coloquei aqui, marquei 3 pontos nesse gráfico. Percebam então que esses 3 pontos, eles têm aqui a abscissa do ponto A, nós temos aqui a abscissa do ponto B e nós temos aqui a projeção do C, que é a abscissa do ponto C. Da mesma maneira, a gente tem aqui a ordenada do ponto A, a ordenada de B e temos aqui a ordenada do C, tá? Agora percebam o seguinte, se a gente prolongar essa linhazinha aqui, ó, nessa direção, aqui a gente vai ter um triângulo retângulo, né? Da mesma maneira, no B, se a gente prolonga aqui, ó, a gente vai ter um triângulo retângulo. Esse ângulo que aparece aqui no A, ele é o ângulo que aparece aqui com a reta e com o eixo X. E é o mesmo ângulo que aparece aqui em cima. Então, esses dois triângulos aqui, ó, o triângulo AB, vou colocar aqui, ó, D, chamar aqui de E. O triângulo ABD, ele é semelhante ao triângulo BCE. Então, a gente pode pegar o lado, esse lado aqui, ó, que é YC menos YB, YC menos YB, e a gente pode dividir esse lado por esse lado aqui, ó. Eles são lados homólogos, e aqui a gente tem YB menos YA. Aqui embaixo a gente tem o cateto XC menos XB. Aqui embaixo esse cateto é XC menos XB. E esse cateto aqui, que é esse, ele é XB menos XA. Então, por semelhança de triângulo, nós temos YC menos YB está para YB menos YA. Isso é igual ao XC menos o XB dividido pelo XB menos o XA. O que a gente acabou de perceber aqui, ó, essa ideia, é a condição de alinhamento de 3 pontos. Condição de alinhamento de 3 pontos. Alinhamento, que a gente vai ver lá na geometria analítica, de 3 pontos. Tá? Pontos distintos. O domínio dessa função são todos os reais, não tem restrição de domínio, e a imagem dessa função também são todos os reais. Bom, pessoal, então vamos relembrar o que é o zero da função e os coeficientes da função afim, tá? Então, o zero é todo número x cuja imagem é nula, isto é, o f de x, quando a gente coloca aquele valor de x na função, a imagem dele tem que ser zero. X é zero de f de x se a imagem for igual a zero, ou seja, o y for nulo, tá? Como é que a gente descobre a raiz? A gente pega o zero, coloca no lugar do y, então a gente tem zero igual a x mais b, e daí isola o x, passa o b para o outro lado, vai ficar menos b é igual a vezes x, e aí passa o a dividindo, então a raiz é igual a menos b sobre a. Então, se quiser lembrar dessa maneira, menos b sobre a é a raiz que a gente tem na função do primeiro grau. Agora, coeficientes da função, a gente tem aqui o a e tem o b. O a, ele é conhecido como coeficiente angular. Coeficiente angular. E o b, ele é conhecido como coeficiente linear. Linear. Agora, no gráfico, como é que a gente percebe? Bom, toda vez que a gente tem uma reta, ela forma um ângulo com eixo x, medido a partir do eixo x no sentido anti-horário até chegar na reta. Esse ângulo que a gente tem aqui, ele é um ângulo θ. A tangente desse ângulo θ é igual a esse A que a gente tem aqui. Tá? Uma maneira de descobrir esse A é trabalhar com f de 1 e com f de 0. Se você tem o f de 1, você tem 1 no lugar do x, tu tem A mais B. Se tem o f de 0, você vai então excluir essa parte aqui, A vezes 0 vai dar 0, vai sobrar o B. Se a gente faz f de 1 menos f de 0, a gente vai ter então A mais B menos B, vai sobrar só o A.
Então o A ele pode ser descoberto fazendo o f de 1 menos o f de 0 na função, tá bom? O coeficiente linear ele vai aparecer quando a reta cortar o eixo y. Esse ponto que está aqui, no caso, ele é 0b. Quando a gente está no 0, a gente está vendo b. Então o b ele é o coeficiente linear. Ele representa a distância do ponto onde a reta corta o eixo y, naquele ponto, até a origem. Essa distância aqui, em módulo, vai dar a distância, tá? Módulo de B vai dar essa distância aqui. Mas o B, tá? Ele é, na verdade, o coeficiente linear. Bom, pessoal, vamos perceber alguns detalhes que tem no gráfico. Aqui a gente tem uma função, ela é crescente, né? A gente sabe disso, porque se a gente pegar um x2 e um x1, e o x2 maior do que o x1, o f de x2 vai ser maior que o f de x1, né? Então essa função aqui, ela é crescente. A gente até pode colocar isso aqui, ó. Observação 1. F é crescente. Se f é crescente, é certo que o a ele é positivo, que é o coeficiente dominante da função, né? Aqui a gente tem uma função do primeiro grau, f de x é igual a x mais b. Coeficiente linear e coeficiente angular. Bom, esse pontinho aqui é a raiz. Então aqui a gente tem o menos b sobre a. A direita dele, que é nessa direção, a gente vai ter x maior que menos b sobre a. A esquerda dele, que é nessa direção, a gente vai ter x menor que menos b sobre a. Então a gente tem aqui duas observações. Se o x é maior que menos b sobre a, ou seja, os x tomados à direita de menos b sobre a, o gráfico vai estar acima da gente. Se o gráfico vai estar acima, as imagens são positivas. Então, quando x é maior que menos b sobre a, nesse caso aqui, a imagem ela é positiva. Observação 3, se o x ele é menor que menos b sobre a, a gente percebe aqui, ó, que a imagem ela vai estar para baixo, então é negativo. Então, a imagem vai ser menor do que zero. Esse gráfico aqui, a gente tem uma reta decrescendo. Então, observação 1, nesse caso aqui, f, que é a função, ela é decrescente. Decrescente. Aqui a gente tem o menos b sobre a, que é a raiz, e a gente percebe que à direita dessa raiz, que é vindo nessa direção, o gráfico vai estar para baixo. Então é negativo. Então, se a gente pega os valores de x maiores que menos b sobre a, nesse caso aqui, a imagem ela é negativa. E se a gente pega os valores antes, que é nessa direção, x menor que menos b sobre a gente percebe que a gente vai estar olhando para cima e as imagens então serão positivas. Então, nosso f de x vai ser maior do que zero. Bom, do lado de cá nós temos 6 possibilidades, né? Aqui nós temos a maior do que zero. E aqui o b, ele é menor do que zero. B é menor do que zero. Aqui a gente tem o a maior do que zero. E o b ele é igual a zero, porque está passando aqui na origem. O a é maior do que zero, nesse terceiro aqui. E o b também ele é maior do que zero. Na parte de baixo, então, a gente tem a menor do que zero. E o b também, nesse caso aqui, ele é menor do que zero. Aqui a gente tem o a menor do que zero. E o b, ele é igual a zero. E aqui o a, ele é menor do que zero. E o b, ele é maior do que zero. Então, esses são os 6 modelinhos de gráfico de primeiro grau para que a gente possa ter uma ideia. Pessoal, agora vamos entender o que acontece quando uma reta ela corta um plano, tá? E está contida no plano também. Então aqui a gente tem um plano beta, e aí vamos imaginar uma reta qualquer. Essa reta R. O que ela faz? Ela vai dividir o nosso plano em 2 semiplanos, tá? Um abaixo dela e o outro semiplano acima da reta. Então toda reta ela divide o plano em 2 semiplanos. Então, vamos ver como representar graficamente uma inequação do primeiro grau com 2 variáveis. Aqui tem um exemplo, x mais y menor ou igual a 4. Poderia ser maior ou igual a 4, ou só maior do que 4. Como é que a gente representa, então, uma inequação com 2 variáveis? Então, é assim. A gente imagina que isso aqui é uma equação e faz o desenho da reta, tá? Então, primeiro é imaginar que é uma equação x mais y é igual a 4.
E se a gente jogar 0 no y, a gente vai descobrir 4 no x, que é a raiz. Então, vai passar aqui. E se a gente jogar 0 no x, a gente vai descobrir y4. Então, vai passar aqui. Então, aqui é 4 e aqui é 4. Então, a nossa reta, ela vai passar aqui assim. Imaginando que a gente tem que desenhar só a reta, tá? Só que é uma inequação. Como é que a gente representa a inequação? Bom, a inequação é sempre um semiplano, metade do plano. Então, ou a gente vai tomar a parte de cima, ou vai tomar a parte de baixo da reta. Se tem o igual, é porque a reta é contínua. Se não tivesse o igual, a reta ia ser pontilhada, tá? Mas como tem o igual, a reta, então, ela é contínua. Agora, qual é a parte que a gente vai tomar? A parte à direita da reta ou à esquerda da reta. Para isso, a gente pode tomar um ponto auxiliar. Por exemplo, 0, 0, ele é um ponto auxiliar. A gente substitui 0, 0 na lei. Então vai ficar assim, ó. Segundo é tomar um ponto auxiliar, pode ser 0, 0 ou qualquer outro ponto. Então você escolhe um ponto de cima, à direita ou à esquerda da reta, substitui na reta. Vai ficar assim, 0 no lugar do x, mais 0 no lugar do y, isso é menor ou igual a 4. Então 0 é menor ou igual a 4. Isso aqui é uma verdade. Então o semiplano que a gente quer tomar é o semiplano que contém o ponto auxiliar, aquele ponto que a gente tomou. Se esse ponto não servisse, a gente ia pegar o semiplano oposto, tá? Então o semiplano que a gente quer tomar é esse aqui. Então todos os pontos que estão aqui abaixo, no caso à esquerda dessa reta, são pontos que atendem à inequação x mais y menor ou igual a 4. Tu pode tomar qualquer ponto desse semiplano aqui que ele vai servir. Por exemplo, vamos pegar aqui o ponto menos 2 e o ponto 3. Menos 2 e 3. Ele também vai servir. Vamos colocar menos 2 no lugar do x e vamos colocar 3 no lugar do y. Isso tem que dar menor ou igual a 4. Então aqui vai dar 1 e 1 é menor ou igual a 4. Então qualquer ponto tomado nesse semiplano serve então na inequação, tá? E de novo, se tem o igual, a reta é contínua. Se não tem o igual, a reta ela é pontilhada. Então, duas coisinhas que a gente vai fazer é montar a equação da reta. Se tiver o igual, ela é contínua. Se não tem o igual, ela é pontilhada. Depois, tomar um ponto auxiliar. Normalmente pode ser sempre o 0, 0 ou um ponto que você queira. E você faz o teste lá na inequação. Se tornar verdadeira a inequação, então significa que aquele ponto está dentro do semiplano. Se aquele ponto que você tomou, o ponto auxiliar, não serve, ou seja, tornar falsa a ideia, então você vai pegar o semiplano oposto àquele ponto que você tomou. Então é isso. Bom, agora vamos representar um sistema de inequações do primeiro grau e cada inequação com duas incógnitas. Vai ficar assim. Aqui a gente tem um modelo, x mais y menor ou igual a 2, x menos y menor ou igual a 2, menos x mais y menor ou igual a 2, ou menos x menos y menor ou igual a 2. Como representar isso aqui no plano cartesiano, tá? Então vai ficar assim. Vamos pegar todas as retas aqui, né? Aqui tem uma reta, aqui tem outra reta, aqui tem outra, e aqui tem outra reta. Reta que eu falo igual a 2, tá? Então vamos pegar a primeira aqui. Vamos colocar 0 no x, y vai valer 2. Então ela vai passar aqui, ó, no 2. E se a gente colocar 0 no y, a gente vai descobrir 2 para a raiz. Então essa reta vai passar aqui. Ficaria assim. Vamos tomar um ponto auxiliar. E vamos testar. Vamos pegar o 0, 0 aqui, ó. Quando a gente testa 0, 0 aqui, vai dar 0 menor do que 2, o que é uma verdade. Então, o semiplano que a gente precisa aqui é o que está abaixo dessa reta, ou seja, a esquerda dela. Tá, vamos marcar dessa maneira, porque a gente ainda vai representar mais 3 retas ali. Então, vamos lá, a segunda. Se a gente colocar 0 no y, a gente vai ver 2 no x. Então, vai passar por aqui, tá? E se a gente colocar 0 no x, a gente vai ver menos 2 no y. Então, vai passar aqui embaixo. Então, a segunda retinha, ela vai passar aqui. E aqui seria, então, menos 2.
Bom, vamos pegar um ponto auxiliar e testar. 0, 0, vamos pegar o ponto auxiliar 0, 0. 0 menos 0 vai dar 0 e 0 é menor que 2. Então a gente precisa pegar o semiplano que está acima aqui, ó. Essa reta. Então, essa área aqui já é uma área comum. A reta que vem, né, esse semiplano aqui e esse semiplano aqui. Vamos representar a ideia 3. Primeiro a reta, depois a inequação. Então, vamos lá. Se eu colocar 0 no x, o y é 2. Então, ela vai passar aqui. Tirar esse 2 daqui e colocar ele aqui. Vai passar aqui. E se eu colocar, então, 0 no y, o x vai ficar menos 2. Então, ela vai passar aqui. Nesse menos 2. Tomando 0, 0 como auxiliar, vamos substituir aqui, ó, 0, 0 é menor do que 2, então o 0, 0 está dentro, a gente vai pegar a parte que está para baixo aqui. Tá? Então essa áreazinha aqui, ó, dentro toda ela. Tá faltando a quarta aqui. Então vamos lá. Se eu coloco 0 no x, o y é menos 2, então vai passar aqui embaixo. E se eu coloco 0 no y, o x é menos 2. Então vai passar aqui. Isso aqui seria a reta 4. A primeira. Essa aqui é a reta 2. E essa daqui é a reta 3. Tá. Fazendo o teste então, dessa última reta aqui, da reta 4. A gente vai pegar o ponto auxiliar 0, 0, vai colocar aqui. Vai dar 0 menor que 2, é uma verdade, então está dentro. A gente vai pegar, então, acima dela aqui, à direita. Então, a região que é comum é a região à esquerda da 1, acima da 4, então essa região aqui, abaixo da 3, acima da 2, então essa região aqui. Essa é a região comum a essas 4 inequações. E percebam que é uma região fechada, né? Uma área. Então, num problema, ele pode pedir qual é a área desse polígono que surgiu aqui, tá bom? Fica bem atento a isso aí nas questões.